para ajudar o trabalhador, mas não esquecendo da responsabilidade do governo municipal, né? Do governo federal, estadual e federal. Principalmente, a gente tem visto um descaso na saúde de Petrolina, né? Na atenção básica. Então, e quem sofre com isso? São os trabalhadores assalariados rurais, que Petrolina tem atraído, né? O seu crescimento é pelas mãos de nós assalariados rurais. Chico. Né? E aí eu quero pedir a atenção, né, do prefeito de Petrolina, Simão Durante, da sua equipe, da secretaria, secretária agora, né, de saúde, secretário, que ele olhe, que ele veja, que ele faça uma pesquisa. Luiz Felipe. Luiz Felipe, né, que vem de Recife esse rapaz, Isso. né? Eu quero desejar a ele um bom trabalho, como desejar ao nosso amigo, né, pessoal, Pedro Brandão, né, que também assumiu, né, que ele veja com o secretário de governo, junto com o secretário de saúde, dá um olhar, né, na área irrigada, onde está o assalariado rural. Né? Quando eu falo da área irrigada, mas também nas outras áreas, porque isso é importantíssimo. Verdade. E aí eu quero aproveitar porque essas mães, né, esses pais que estão no dia a dia, esses trabalhadores que estão lá no dia a dia, eles são as pessoas que têm traído, né? Têm vindo de fora. Quando eu chego nas empresas que falam, eu gosto de fazer umas perguntas. Você veio de onde? Aí tem muita gente. 80% é fora, né? É de fora. Aí você vê o pessoal que vem, né? E aí na nossa convenção nós queremos, esse ano, junto ao patronato, com a reivindicação, nós queremos sair com aquele trabalhador que já está aqui há muito tempo, que são profissional no raleio, na despenca, na polda, né? Na câmara fria, na embalagem, como embalador. Nós queremos que eles tenham um salário a mais. Para quando esse pessoal vir, eu estava até lendo da Paraíba, né? E todos os estados, municípios, principalmente aqui de Pernambuco, tiver diminuição nessa prévia do IBGE. E Petrolina... As cidades, né? As cidades. Olha aí, Petrolina avançou, né? Eu vejo... E tenho certeza, se fizer uma pesquisa, eu tenho certeza que o IBGE tem esses dados, vai vir, tem crescido aonde? É verdade. Onde é que tem crescido? Como é que você tá? Tem crescido. Vai dar certo. Tem crescido na área irrigada. Na área da fruticultura. E aí, quando a gente Cada chega... vila daquelas é uma verdadeira cidade, Exato. né? Vou dar um exemplo aqui do Maria Tereza. Maria Tereza, aluguel é mais caro. Isso. Não tem onde fazer mais casas. Como é que é, Chico? No Maria Tereza, caro. principalmente na vila principal. Mas quando você chega no R4, que é a Vila 25 de Julho, que a gente criou, você chega em outras vilas, em outras áreas, e tem a oferta diária da Codevasf. Aí eu cobro do Poder Público Municipal, junto ao governo federal, junto com a Codevasf, para que a gente possa o déficit de habitação no projeto Senador Nilo Coelho e Maria Tereza. Isso. Agora precisa também haver um planejamento na área do Pontal. O Pontal está começando. O Pontal está precisando, já está começando. Agora, o povo está chegando. Aonde é que vão ficar? Né? A região de Uruguai já tem uma área lá que já foi ocupada, que por chama de ocupação, né? De invasão. Não é invasão, não. Esse povo chegaram com esperança. Isso, não é certo? invasão, não. O prefeito Simão Durando precisa fazer política pequena para fazer uma política de largueza, certo? Para esses trabalhadores, que eles aqui vão. O Pontal, eu tenho certeza que daqui a 2 anos, ele vai estar gerando mais de 5 mil empregos. E aí? Onde é que vai trazer esse povo? Onde que vai colocar esse povo? Então, esse povo não vai ficar tão longe de lá, né? Tem que ficar ali há 20 anos atrás, quando estava fazendo o estudo do Pontal, aliás, já estava o Pontal, o canal já iniciado, fazendo aquele trabalho,
o superintendente da época da Codevas, Hildo Diniz, saudoso memória, ele sentou com a gente e mostrou 5 lugares, se me engano, 5 lugares onde deveria ser vila. As vilas, isso. O que foi que aconteceu? Essas áreas, elas transformaram em lotes de sequeiro. Precisa que a Codevas... Que é aquele pulmão verde, né? Não, acho que é nem os pulmão verde, eu não sei, porque tem muita área ainda. Tem. Depende de quê? A boa vontade do governo federal através da superintendência, que dá ainda hoje, eu não sei até quando vai ficar, se vai ficar o governo de Lula todo o tempo, no comando de Fernando Bezerra, de Fernando Filho, né? A gente não tem uma definição. Acaba agora, meu filho. Acaba agora. Vai mudar Pronto. agora. Se vier... A mudança é agora. Pronto, se houver mudança, precisa que entrar, ele tá com esse olhar. Mas esse olhar junto com a prefeitura. Já é uma pauta para vocês, Exato. né? Levar para o porque se a gente não tiver, né? Até para o presidente mesmo. Exato. Então, uma pauta para a ele. gente precisa ter umas áreas de habitação para os trabalhadores que vêm vender a mão de obra. Isso. Porque nós temos também os colonos, mas esses colonos, né, que ganharam o lote, eles vão empregar gente. Eles não vão dar conta, eles não são familiares. Se você pegar, com certeza. você vai encontrar aí de 200 e pouco colonos, você vai encontrar aí uns 5% que enquadra como agricultor familiar. Isso. O resto tudo tudo vão transformar trabalhador. em empregador. Empregador. Né? Porque você vai plantar fruticultura, verdade, no mínimo ele vai ter 3 empregados. Né? Então o que eu quero colocar aqui, eu quero chamar a atenção, e quando eu digo que o prefeito, que aí está, precisa olhar com largueza o tamanho na área irrigada, não ficar só cuidando aqui do centro, esquecendo a periferia, esquecendo a área irrigada, esquecendo vários outros locais, que foi essa gestão que passou de Miguel Coelho e hoje continuando com Simão. Então, precisa ter um planejamento para que a gente possa ter Uruais, né? Onde os trabalhadores ocuparam, que está lá se transformando numa vila bonita, né? Que precisa, era uma área que a Codevas tinha de expansão, mas ela foi transformada em uma área de lote de sequeiro. Como o dono que recebeu o lote de sequeiro não ocupou, o pessoal ocuparam, né? E tem que se transformar ali em a vila dos trabalhadores lá em Uruais. Porque está crescendo, está chegando gente. É verdade, né? tem que estruturar. É assim que está chegando, né? Vai chegar aí o Cozeiro, assim está chegando em Bom Jardim. É, uma área enorme ali. Então, todas essas áreas, eu quero chamar a atenção, porque a gente tem, é um trabalho nosso do sindicato, dessa gestão, como Joelma presidente, né? De olhar, né? Estamos olhando, por isso que eu estou falando aqui, nós estamos olhando, né? A melhoria para o trabalhador. Olhar como um todo. Exato, nós temos que falar em salário, um bom, mas se ele chega em casa, ele não tem o aluguel dele alto, né? Que consome aí quase 40% do salário. Então, veja como é a preocupação. Então a gente precisa ter um trabalhador mais saudável, porque também é para você melhor na empresa. Aquele patrão que ele olha para o trabalhador e não vê a melhora nas condições para uma boa alimentação para ele, uma moradia digna, ele não vai produzir no seu lote. Ele não vai produzir lá dentro da empresa. Né? Então, o sindicato tem essa preocupação também. Por isso que a gente está cobrando a melhoria aqui da prefeitura, de olhar da prefeitura nesse sentido. Não estou fazendo uma crítica. O que a gente tem visto é visto o trabalhador só como venda de mão de obra. E quero lembrar aos nossos amigos... É um alerta importante. Né? Eu quero lembrar aos nossos amigos patrões que ninguém aqui mais colhe tomate não. A gente colhe fruta e fruta cara. Cara, que vai para a Europa. Cara, a mão de obra aqui é muito barata, meu querido. Vai começar a ir para a China. A mão de obra aqui é muito barato. Eu acho a mão de obra barata aqui. Demais. Tá? É muito barata. Porque você pegar um trabalhador que ele passar 8, 9 horas embaixo de um parreiral, às vezes sem condições de trabalho, para
mandar uva de qualidade para fora, para o país, é uma obra de mão de obra muito barata que aqui temos em Petrolina. Eu acho mão de obra barata. Era para ser um dos trabalhos mais bem remunerados, né? Ficou, Aqui na região. são duas levas de colheita durante o ano. 2 colheitas durante o ano. Dinheiro para eu ia dizer... Dinheiro para Dedéu. Não, isso é importante. É dinheiro demais. Petrolina, né? Eu dinheiro acredito pra que as empresas que são mais regionais, né, que são daqui, elas investem mais aqui. Agora, a gente sabe essas grandes empresas que são de fora, investem mais fora. O dinheiro que fica aqui é... Você já contou quantas lojas de defensivos agrícolas nós temos aqui? Não, todo dia nasce uma. Nasce uma, Todo cresce, dia. né? Nasce, ela brota. Ela brota. Parece do jeito que a uva e a manga. Ela brota. As lojas E é muita. Enfim, o que a gente precisa é ter um salário digno para... valorização, né? A valorização. A gente sabe que o Valorização. custo do adubo É justo. muito alto, né? É muito justo. Muito alto, mas eu acho que o item mais barato numa cadeia do trabalho, né, da produção, é a mão de obra. Né? Que sempre foi em todos os setores da produção no trabalho. O que a gente está vendo é... O que a gente se preocupa muito é com essas fazendas clandestinas. Demais. Com mão de obra clandestina, né? A fazenda que é clandestina. Não é a fazenda, é a mão, É a mão de obra. Porque o que está sendo feito? O certo? atravessador. Deixa eu só deixar aclarar um pouco existe o aqui. atravessador? Não, eu não chamo de atravessador, eu chamo de gato. O que é que está havendo? Que é? Em outras palavras. O que é que existe? As empresas estão fazendo o seguinte, ele tem um quadro ali de X funcionário, aí chega o raleio, né? É dele fixar ali uma quantidade de trabalhador, como era antes, aí traz pessoas, né? Sanara, né? Eu estou citando Sanara porque É Sinara. Samara com Sinara, né? É Já batizou. Ah, sua irmã, né? Que é Sanara. Cibele. Cibele. Ele conhece minha irmã. Então, eu só quero dizer o seguinte, viu? Nós temos muitas trabalhadoras que saíram da empresa, que é profissional, delas que já foram até gerente lá de campo, né? Fiscal de campo. Aí junta um grupo, né? Junta um grupo. E esse grupo vem trabalhar como fosse terceirizada na embalagem, no raleio, né? E a CLT fala o que disso? Não, tá faltando. É a fiscalização eu do até sindicato, entrei né? em contato, né? Não, o sindicato está fazendo seu papel, tá indo lá, né? Justamente denunciando, Mas, né? Exato. Por isso que eu estou aqui falando disso. Isso. Isso aqui é Atenção, Ministério do porque o Trabalho. rádio, o microfone, eles são fortes, né? Verdade. Então, o meio de comunicação é importante até para alertar o sindicato patronal, que não está orientando isso, não sei se eles estão orientando, Eles mas também eles se precisam... prejudicam com isso. Exato. Então, estão economizando? Eu acredito que sim, né? Porque se a gente tivesse perdendo dinheiro, eles não estariam fazendo isso. Mas é uma preocupação que a gente vê, né? Porque essas pessoas ficam sem condições na hora de um acidente. Eu já Sem proteção eu tenho social, conhecimento, né? estou falando com causa de conhecimento de uma amiga minha me procurar, né? Uma trabalhadora, ela me procurar e aí, porque tinha sofrido um acidente. E aí ela ficou... E o patrão pode ser responsabilizado por isso, o que contratou esse Exato. clandestino. Né? Mas aí, não, mas eu não quero prejudicar a pessoa que me levou, né? Desse jeito. E aí foi interessante, um dia, num núcleo, eu encontrei uma trabalhadora que ela forma um grupo, né? E ela levou uma queda de moto, indo, né? Não sei se era para o trabalho, e aí passou mais ou menos um mês, faturou o braço, né? Ficou sem trabalhar, ela me procurou como era que fazia para ter acesso ao INSS, né? Isso. Aí eu disse, Auxílio doença, quando né? vão vir para lá, Saúde. né? Exato. E disse, não tem condições. Não tem. Não Só tem se você proteção. acionar a pessoa que está levando. Não, Chico, não pode, que sou eu que tenho um grupo. Eita. Eu não posso porque é eu mesmo, né?
eu estou conseguindo fazer o trabalho porque eu estou ajudo elas, faço a empreitada e elas estão indo trabalhar, né? Então, essas coisas que a gente está encontrando. Eu não estou aqui também para prejudicar os trabalhadores e nem as trabalhadoras, mas é a preocupação do futuro. Essa atenção, justamente. Do futuro. É verdade. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer, né, dentro dessa parte. O sindicato está atento, a nossa presidente está forte nessa parte da cobrança, de fazer que o direito seja cumprido, mas é aquela guerra, né? Capital e trabalho, cada um puxa para seu lado, vendo que é um milhão. Você acha que essa questão está ocorrendo por conta da reforma trabalhista que facilitou esse tipo de situação, né? Claro, da reforma trabalhista. E no encontro das centrais com o presidente Lula, isso foi uma das cobranças dos dirigentes das centrais, né? Exato. Não sei se você acompanhou. Exato. É justamente para acabar com esse tipo de situação. Então, já pergunto, é uma maneira de fortalecer justamente essa luta de vocês, né? Exato. Com essa visão do presidente, né? Então a gente espera que o presidente Lula, né, o Marinho, Luiz Marinho, ele era dirigente da CUT, eu também fui dirigente da CUT aqui estadual, e no nível nacional, e ele era presidente, né? Hoje, ele já foi presidente da CUT. Já foi presidente. Né? E eu espero que, com o conhecimento que ele tem, discute, né, esse trabalho o trabalho decente, que era um debate que a gente discutia muito dentro da CUT, né? Essa pauta ela não foi vencida, né? No governo Lula anterior, a gente debateu muito isso. Eu participei de 2 conferências do trabalho decente, né? A última já era no governo de Dilma, né? Onde houve muitos conflitos entre os trabalhadores na nossa pauta e a pauta patronal, né? Mas o governo estava ali para fazer a mediação e saímos com a convenção, com a pauta, né, com as resoluções, né, consensual na área desse trabalho. Mas isso muito tem sido prática. Logo também houve o golpe, né, de Dilma, e aí mudou todo esse foco de um trabalho, né? Uma coisa que eu acho estranho, né? Não acostumei ainda, que nos governos anteriores ao governo Lula, o Ministério do Trabalho, ele sempre foi de fazer intermediação. Isso. E Lula implantou, que era uma tese que tinha a CUT, né, a livre negociação sem o Estado. Eu vejo que hoje é preciso voltar o Estado não intervindo, como muitas vezes intervia, né? Mas diante dos conflitos, presente, de uma demora, né? O Ministério do Trabalho puxava, né? Puxava. Isso eu nunca acostumei. Não foi quando Lula determinou isso, eu achava isso, orientou, né, ao Ministério do Trabalho, não determinou ao Ministério do Trabalho deixar mais livre os trabalhadores e o patronato se entenderem, né? Eu estreiei muito isso e hoje vejo que e eles viram que não foi bom. Com essa forma da negociação, né, entre os avanços tem tido, mas com esse governo que passou, isso deixou o patronato e a reforma trabalhista livre, leve e solto. Com o direito de achar que ele está por cima, né? Então, sempre foi, mas não era numa igualdade, né, como a gente sentia várias vezes. Isso chama atenção, né? Eu acredito que nós precisamos estar no mundo moderno, nós estamos no mundo moderno, né? Muito patronato não se modernou, não está modernizado, né, ainda, né? E a gente precisa estar, né, atento para isso. Eu espero que o mundo do trabalho, né, ele melhorou muito e melhore muito mais. Primeiro também a conscientização do trabalhador. Isso eu vejo que o trabalhador ele precisa estar, né, conhecedor do seu direito e do direito do patrão, né, que é o dever dos dois. Porque tem nessa reforma, ela deixou a questão
eu não quero mais ficar na empresa, eu quero fazer uma negociação. Pode negociar até 80%. Imagine você como empregadora, Sinara, você sentiu o direito com a trabalhadora de dizer não, é 80% e pronto. Né? Não tem a contraproposta. Não tem a contraproposta, que você já sabe que a lei está dizendo, que é 80%. Né? Então, isso precisa ter mais consciência dos dois lados. Tanto o patronato, como do trabalhador. O trabalhador já sabe que pode chegar a 80% na sua negociação. Mas o patrão diz, não, se a lei está dizendo que é 80%, eu só posso negociar 20%. Né? Não abre. Isso nós temos visto, não é só no meio rural, como a gente tem visto em todas outras categorias, porque a gente tem conversado com os outros companheiros de sindicatos, né? E a gente tem relatado sobre isso. Né? Foi pauta quando lá. chega, não, eu quero sair, vamos fazer um acordo. Né? O patrão disse, não, você abre mão de 80%. Olha. De 80%. Só foi bom pro Quer patrão. dizer, então, exato. Então é por falta ainda esse trabalho de conscientização dos dois lados. Isso. De sentir, né? Não, tudo bem, só posso pagar. Mas a lei está dizendo que não é 80%, que eu tenho que abrir mão. Né? E você só abrir 20%, e a lei está dizendo que não é só para isso. Nós precisamos o diálogo. Quando é que você não está no prejuízo? Além desses 20%, você pode emagrecer mais quanto aqui? Pois é. Na negociação. Pois é. Então, tudo também precisa da conversa, né? Do diálogo. Aí a gente vai ter um país, né? Com mais desenvolvimento, com ganhos reais. E o patrão também tendo seu capital também remunerado, né? Que eu tenho dito para os mais novos no sindicato, né? Que o papel do sindicato não é acabar com o lucro do patrão, mas sim desse lucro eles tenham devendo, né, para o trabalhador ser dividido ao trabalhador, entendeu? O trabalhador precisa ganhar. Até e para isso a gente dos precisa, dois lados, né? Dos dois lados. Né? Então são coisas que precisam ser trabalhadas. Pois tá bom. Chefe, muito obrigado, né? Que Deus lhe abençoe nessa sua luta aí com o sindicato. E vão em frente, né? Fica à vontade. E essa questão das emendas, lembrar que na Alep existem as emendas impositivas. Então, a gente espera que essas emendas dos deputados para os trabalhadores assalariados, tanto de Dulce como de Lucas, façam parte dessa medida aí. Exato. É por isso que quando eu estou colocando, e você fez um convite a vir aqui, falar e estou falando em outros assuntos, é dizer que elas são bem-vindas. A gente espera de outros. Né? Porque não está sendo para Joelma, presidente, não está sendo para Chico e o restante da diretoria, não. Nós, que somos 18 diretores, não. É para que a gente possa investir, né? Na qualidade de melhoria do assalariado rural, né? Dos programas, porque a gente vai entrar forte nessa questão da habitação, como eu coloquei aqui, Calbi, encerrando, deixando essa mensagem aos trabalhadores. Nós no Pontal, nos projetos, nós sabemos onde tem área da prefeitura, né, que pode fazer alguns programas, até municipal, né, dando lote para que essas pessoas possam construir a casa, até pegar o financiamento, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar. É isso que nós precisamos. Petrolina ficou mais pobre, né? Encerrando aqui, Calbi. Ficou mais pobre com a questão de deputados estaduais. E aí, mas a gente espera que o que está aí, representando Petrolina, olhe também, né, e os que foram votados, né? Porque a gente perdeu muito poder de política esse ano. E a gente perdeu Gonzaga, né? Eu espero que Lucas não fique só nessa emenda, porque ele continua sendo deputado. Agora, mais ainda, né? Federal. E eu espero que Lucas se torne a oposição de Petrolina. Exato. Tem que ser a oposição de Petrolina. Tem que ter oposição de Petrolina. Não sei, mas aparecer como. Não só ser. Vai mostrando. Então, a gente está feliz com essa emenda, né? E a gente espera aplicar ela quando chegar o recurso, né? Chegando o recurso, ela está garantida
E com certeza estamos só esperando vir a pessoa para que a gente possa fazer o plano de trabalho e ser liberado do recurso. Joia, que bom. Chefe, um Obrigado. abraço pra você, muito Obrigada, obrigado. Mami. Obrigado ao pessoal do sindicato. Carolzinho, Um abraço obrigado, a meu bem. Joelma, toda a diretoria lá. Um beijo pra você. Agora, 9 horas e 10 minutos, eu volto já já.